Imagine investir milhões em jogadores que prometem glória e receber apenas decepção, memes e revolta da torcida. O Corinthians conhece bem essa dor. De atacantes que tropeçavam na própria sombra, a goleiros que pareciam jogar para o adversário, o Timão colecionou contratações que entraram para a história pelos motivos errados. Estas são as contratações mais bizarras que a Fiel prefere esquecer. Bill, o fantasma do ataque. Bill chegou em 2009 do Bragantino com expectativas altas, mas virou um fantasma em campo. Em 18 jogos pelo Corinthians, o atacante marcou apenas 2 gols miseráveis. Para um jogador contratado para balançar as redes, esses números são assustadores. A torcida esperava um artilheiro, mas recebeu um jogador invisível que sumia nas partidas importantes. Sem títulos expressivos e com desempenho pífio, Bill representa o tipo de contratação que faz o torcedor questionar: em quem confiamos para avaliar jogadores? Hoje, no Ceará, ele deixou apenas frustrações no Parque São Jorge. Souza, 7 milhões jogados fora. Souza custou 7 milhões de reais para ser a sombra de Ronaldo Fenômeno. O problema? Ele mal conseguiu ser a sombra da sombra. Em 68 partidas marcou apenas 12 gols, números vergonhosos para um atacante de elite. Mesmo conquistando Copa do Brasil e Paulistão em 2009, o camisa 43 nunca convenceu a Fiel. Era lento, desajeitado e parecia sempre um passo atrás do jogo. A sensação era de dinheiro queimado em cada partida. Souza representa o erro clássico: investir alto em um jogador médio achando que ele se tornaria especial ao lado de craques. Perdigão, o tropeço mais caro da história. Talvez a contratação mais cômica e trágica ao mesmo tempo. Perdigão chegou com status de campeão mundial pelo Internacional, mas no Corinthians virou piada. O momento que definiu sua passagem, um jogo contra o Santos onde ele simplesmente tropeçou na bola, perdeu o lance sozinho e praticamente entregou o gol ao adversário. Aquela cena se tornou viral antes mesmo das redes sociais explodirem. Em 22 jogos e com título da Série B, Perdigão mostrou que nem sempre campeões se adaptam. Sua passagem é lembrada mais pelos memes que pelos gols. Um símbolo de como o futebol pode ser cruel e hilário. Alexandre Pato, a promessa, que virou pesadelo. Pato chegou como a grande estrela, mas cavou sua própria cova. O pênalti perdido contra o Grêmio na Copa do Brasil de 2013 foi o divisor de águas. Uma cavadinha arrogante defendida por Dida que enfureceu a torcida. Depois disso foi emprestado ao São Paulo, rival, e ao Chelsea, dando declarações constantes sobre querer ficar na Europa. Parecia que vestir a camisa do Corinthians era um fardo. Em 62 jogos marcou apenas 17 gols. Para um jogador de seu calibre, isso é inaceitável. Pato representa a frustração de ver talento desperdiçado por falta de comprometimento e decisões questionáveis dentro e fora de campo. Johnny Herrera, o erro da era MSI. Johnny Herrera é o símbolo perfeito das invenções bizarras da era Kia Joorabchian e MSI em 2006. O goleiro chileno fez apenas 9 partidas, mas foram suficientes para mostrar que estava completamente perdido. Falhas constantes, insegurança e despreparo para o futebol brasileiro marcaram sua curta passagem. Era como assistir um treino de goleiro amador em jogos profissionais. A MSI trouxe diversos jogadores estrangeiros questionáveis, e Herrera foi um dos piores. Sua contratação levanta questões sobre os bastidores. Quem realmente avaliou esse jogador? Hoje, no Universidade de Chile, ele deixou apenas a certeza de que nem tudo que vem de fora é ouro. Wellington Sassi, o vilão da final. Wellington Sassi entrou para a história negra do Corinthians por um motivo específico: sua expulsão na final da Copa do Brasil de 2008. Em plena decisão, Sassi viu o cartão vermelho e deixou o time com um jogador a menos, contribuindo para o vice-campeonato. Aquele momento o transformou em vilão instantâneo. Em 39 jogos marcou apenas 1 gol, números péssimos para qualquer atacante. A ironia é que ele conquistou títulos importantes como a Série B de 2008, Paulistão e Copa do Brasil de 2009, mas a marca da expulsão nunca saiu. Sassi prova que um único momento pode definir toda uma carreira aos olhos da torcida. Finazzi, o símbolo do rebaixamento. Finazzi ficou eternamente marcado como um dos símbolos do rebaixamento de 2007. Suspenso no último jogo contra o Grêmio, ele não pôde ajudar o time a evitar a queda para a Série B. A torcida nunca perdoou. Mesmo com 13 gols em 30 jogos, números até razoáveis, sua imagem ficou manchada para sempre. O apelido Finado resumia o sentimento da Fiel. Ele representava a morte do Corinthians na elite. Chegou em um momento financeiro caótico do clube, mas isso não amenizou a revolta. Finazzi mostra como o contexto pode destruir a percepção sobre um jogador, independente de seus números individuais.
Escudero, o carniceiro de plantão. Apelidado de carniceiro, Escudero era sinônimo de confusão. Bastava entrar em campo para a fiel se preparar para ver o time jogar com 10. Estabanado e violento, colecionou 9 cartões amarelos em apenas 13 jogos, uma média absurda. Logo após chegar em 2009, rompeu os ligamentos do joelho e ficou 7 meses fora. Quando voltou, parecia mais interessado em derrubar adversários que defender. Era perigoso para os rivais e para o próprio time. Escudero representa aquele tipo de jogador que tecnicamente pode até ser decente, mas é tão indisciplinado que vira um problema maior que solução. Renan, 3 jogos, 5 pesadelos. Renan era destaque no Avaí, mas no Corinthians virou um pesadelo instantâneo. Em apenas 3 jogos oficiais, sofreu 5 gols com falhas grotescas. 3 partidas foram suficientes para a torcida pedir sua cabeça. Ironicamente, foi campeão brasileiro em 2011, provavelmente assistindo os jogos do banco. Renan é a prova de que nem sempre jogadores que brilham em times menores conseguem lidar com a pressão de um gigante. A passagem relâmpago mostra como o futebol pode ser cruel. Bastam alguns erros para uma carreira inteira ser colocada em xeque. Hoje busca reconstruir sua imagem longe do Parque São Jorge. Lulinha, o artilheiro. Que nunca foi Lulinha, tinha tudo para ser ídolo. Maior artilheiro dos juniores do Corinthians, com impressionantes 297 gols, subiu para o profissional junto com Dentinho em 2007. Enquanto Dentinho brilhava, Lulinha apagava. Em 63 jogos, marcou apenas 3 gols no time principal. Uma queda assustadora. Estava lá durante o rebaixamento de 2007 e nada fez para evitar. A diferença entre as categorias de base e o profissional o engoliu completamente. Hoje, na Coreia do Sul, Lulinha representa a dura realidade. Nem todo talento juvenil se confirma no futebol adulto, por mais promissor que pareça. Tcheco, o ídolo que virou sombra. Ídolo absoluto da torcida do Grêmio, Tcheco chegou ao Corinthians no final de 2009, a pedido de Mano Menezes com expectativas altíssimas. Afinal, era um meia consagrado vindo de um grande rival. Mas no Parque São Jorge simplesmente desapareceu. Em 24 partidas, nunca marcou um gol sequer. 0, nada, nenhum. Foi pouco aproveitado e quando entrava parecia um jogador comum, sem o brilho que encantava no Sul. A transição de ídolo gremista para jogador apagado no Corinthians foi chocante. Tcheco prova que nem sempre grandes nomes de outros clubes conseguem reproduzir o mesmo futebol quando mudam de ambiente. Aposentou-se em 2012 sem deixar saudades. Estas contratações provam que no futebol nem tudo que reluz é ouro. Às vezes é apenas purpurina barata. O Corinthians pagou caro por apostas equivocadas, mas aprendeu lições valiosas sobre análise de jogadores. A fiel nunca esquece, mas sempre perdoa quando a próxima contratação promete redenção. E você, qual dessas contratações bizarras te fez sofrer mais? Comenta aí!